Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês o jogo a jogo da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a antepenúltima rodada que pode aí apontar os dois primeiros times a subir para a Série A, bem como o segundo rebaixado para a Série C. Lembrando que o Brasil de Pelotas já está há algumas rodadas rebaixado e o segundo time rebaixado pode ser conhecido já nessa rodada. Eu vou passar para vocês então todas as combinações e as situações para isso acontecer, beleza? Lembrando, se você está chegando agora, ó, não conhece o canal, aproveite para se inscrever, porque durante esse mês de novembro são vídeos diários para falar sobre essa reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, beleza? Bom, sem perda de tempo, vou colocar aqui na tela o site da CBF para a gente ir acompanhando então esse jogo a jogo da 36ª rodada, que já começa nessa sexta-feira com um jogo importante, né? Jogo aí entre equipes que estão brigando aí por seus objetivos, né? O CSA recebe o Confiança, jogo às 9h30 da noite no estádio Rei Pelé, em Maceió. O CSA é o sétimo colocado com 55 pontos. O CSA que vem aí de um empate contra o Avaí fora de casa na última rodada. De início até foi considerado um bom resultado, porque o CSA havia ingressado no G4, havia assumido a quarta colocação. No entanto, Goiás, CRB e Guarani também venceram na rodada e o CSA acabou aí perdendo até posições. O CSA acabou caindo para a sétima colocação, soma 55 pontos, mas se vencer, pelo menos aí por um dia, volta a figurar no G4. O CSA com 55 pontos, se vencer, bate 55, aliás, bate 58, né? A mesma pontuação ali de Avaí e Goiás, porém, ele ficaria aí com uma vitória a mais que a equipe catarinense e também que a equipe goiana. Então o CSA, se vencer nessa rodada, pula aí para a terceira colocação. Por outro lado, o Confiança não pode nem pensar em perder, porque se o Confiança for derrotado nesse jogo, ele pode ser matematicamente rebaixado na segunda-feira, quando os seus concorrentes diretos na luta contra a queda entram em campo, né? Se o Brusque vencer o CRB e o Remo empatar, né, com a equipe do Goiás, o Confiança, se perder hoje, já estará matematicamente rebaixado para a Série C. Então o Confiança precisa pontuar para ir ainda para a próxima rodada com chance de permanecer na segunda divisão nacional. Então, Confiança, CSA e Confiança, o único jogo desta sexta-feira. No sábado teremos mais um jogo também, e é briga direta pelo G4. O Guarani, que vem aí numa boa sequência de resultados, recebe o Avaí às 16 horas, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Bugre, que venceu o Brasil de Pelotas na última rodada, tem 56 pontos e se vencer, já ganha aí a posição do time catarinense. Ele está apenas 2 pontos atrás do Avaí. Já o Avaí, se vencer, além de dar um grande passo rumo ao acesso para a Série A, já complica aí a vida de um concorrente direto, né? E alcança ali o Coritiba na vice-liderança, chega aos mesmos 61 pontos que o Coritiba, chega ao mesmo número de vitórias que o Coritiba, porém, aí resta saber qual seria, né, o placar da vitória do Avaí, para ver se o Leão ia conseguir ultrapassar o Coxa ou não no saldo de gols. Mas se o Avaí vencer, pelo menos até a próxima segunda-feira, fica ali dividindo a segunda colocação com o Coritiba. Falando no Coritiba, o Coritiba joga no sábado, né? Eu falei que o Coritiba jogava na segunda-feira. O Coritiba joga no sábado, às 18h15, lá no Couto Pereira, em jogo aí que pode garantir o seu acesso para a Série A, né? O Coritiba vem aí de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu pro Náutico e depois perdeu para a equipe do Goiás na última rodada. O Coritiba tem 61 pontos, está 2 pontos só atrás do Botafogo. O Botafogo aí que vem de empate sem gols contra a Ponte Preta. E se o Coritiba vencer, ele reassume a liderança, pelo menos de forma provisória. E aí ele vai torcer por tropeços, né, das equipes do CRB e do Guarani para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Coritiba, se vencer, vai a 64 pontos, aí ele teria que torcer aí por tropeços, né, do Goiás, ou do CRB, ou do Guarani, ou do CSA. Pelo menos aí, se 3 dessas equipes tropeçarem, o Goiás, o Coritiba, já estará com seu acesso garantido. Então o Coritiba precisa vencer e secar seus adversários, né? Como vai ter aí o confronto direto entre o Avaí e o Guarani, já é aí um resultado aí que vai ajudar ele, né? Já é um jogo que pode lhe ajudar a subir para a Série A. Portanto,
Coritiba e Brasil de Pelotas, jogo no domingo às 18h15 no Couto Pereira. Coxa aí precisando vencer para poder ter a possibilidade de subir já nesta rodada, né? Vamos aí aguardar para ver o que vai acontecer. Também no domingo, o Vitória recebe o Cruzeiro. Esse jogo vai ser às 19 horas no Barradão. O Vitória, ele vem aí de um grande resultado. Bateu o Vasco por 3-0 em pleno São Januário. Resultado até que causou a saída do Fernando Diniz do comando do Vasco. E o time baiano terá a chance aí de, após várias rodadas, deixar a zona de rebaixamento. O Vitória tem 37 pontos, está um ponto só atrás do Brusque e do Londrina. Se vencer, o Leão então deixa aí a zona de rebaixamento. Só a vitória fará o time baiano sair do Z4. O empate não lhe tira das 4 últimas colocações. Se perder, aí a situação pode complicar e o time já pode até mesmo ser rebaixado na próxima rodada. Então o Vitória aí não pode vacilar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, que é o 11º colocado, vem aí de 2 vitórias seguidas, né? Inclusive vitórias contra adversários que lutam contra o rebaixamento, que são Londrina e Brusque. O Cruzeiro bateu 46 pontos, já está livre aí do risco de rebaixamento e agora busca vencer simplesmente para terminar o campeonato numa melhor colocação, de repente até mesmo ali entre os 10 primeiros colocados. Então, Vitória e Cruzeiro, domingo às 19 horas, lá no Barradão, em Salvador. A rodada segue na segunda-feira, serão vários jogos na segunda-feira, né, que é feriado, e já começa às 16 horas com Londrina recebendo a Ponte Preta. Essa partida vai acontecer lá no Estádio do Café e é um duelo aí direto na luta contra o rebaixamento. O Londrina é o 17º colocado, tem 38 pontos. Se vencer e o Brusque tropeçar, ele deixa a zona de rebaixamento, ainda pode até alcançar os 41 pontos do Remo. O empate, desde que Vitória e Brusque não vençam, também aí pode tirar, né, o Londrina na zona de rebaixamento. Aliás, o empate desde que o Vitória não vença e o Brusque seja derrotado, né, porque daí ele ultrapassaria o Brusque. Já a Ponte Preta ali é a 14ª colocada, vem ainda de uma ótima sequência de resultados, empatou 0-0 com o Botafogo. A Ponte tem 43 pontos e uma vitória já tira da macaca o risco de queda para a Série C, né? A Ponte Preta aí, que a maior parte do campeonato, né, praticamente o campeonato inteiro, passou lutando contra o rebaixamento, tem 43 pontos. Se vencer o Londrina fora de casa, bate 46, está livre do rebaixamento. Até mesmo o empate pode servir, desde que alguns times tropecem nessa rodada. A Ponte também pode ficar aí livre do rebaixamento já nessa rodada. Na segunda-feira, também às 16 horas, lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, vamos ter aí outro jogo valendo acesso, que é Botafogo e Operário. O que o Botafogo precisa fazer para garantir o seu acesso sem depender de ninguém? Precisa vencer a equipe do Operário, só isso. Se o Botafogo vencer, ele já está na Série A do ano que vem, né? Dependendo do for, até recupera a liderança caso o Coritiba tenha vencido. Então o Botafogo só precisa de uma vitória em casa contra o Operário para assegurar seu acesso. Se perder ou empatar, o Botafogo também pode aí conquistar o seu acesso, desde que as equipes do Avaí, Goiás, CRB e Guarani, pelo menos 3 delas, além do CSA, tropecem, né? Se 3 dessas equipes tropeçarem, uma delas evidentemente vai tropeçar, porque vai haver o confronto direto entre Guarani e Avaí. Então, se o Botafogo empatar ou perder, e aí ele vai ter que dar uma secadinha ali no CRB, no Guarani e também no CSA para garantir o seu acesso. No momento, a diferença do Botafogo pro CRB é de 6 pontos. Então, se o Botafogo perder e o CRB perder para a equipe do Brusque, o Guarani não vencer a equipe do Avaí e o CSA tropeçar diante da equipe do Confiança, o Botafogo, mesmo com empate ou derrota, também estará segurado na Série A do ano que vem. A vantagem do Botafogo é que o Guarani e o CSA vão entrar em campo antes, né? Então o Botafogo aí de repente já pode entrar em campo até mesmo com 1,5 pé na Série A. Seguindo aqui com a rodada, fala do Operário, né? Tava passando batido o Operário. O Operário aí que vem de vitória, né, na rodada passada, venceu na rodada passada, venceu a equipe do Remo na rodada passada. Resultado até que causou a saída do técnico Felipe Conceição. O Operário é o 12º colocado com 45 pontos, está praticamente ali livre do risco de rebaixamento, né? Um empatezinho ali já pode ser suficiente para o Operário bater a pontuação. Nunca ninguém caiu com 46 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B de pontos corridos com 20 equipes.
Então, o empatezinho ali garante o Operário na Série B do ano que vem por mais uma temporada. Falando no CRB, o CRB vai jogar também às 16 horas lá no estádio Augusto Bauer contra o Brusque. Esse jogo vai acontecer, como eu falei, às 4 da tarde. O Brusque é o 16º colocado com 38 pontos, sempre destacando que o Brusque foi punido pelo STJD com a perda de 3 pontos, então por isso que ele tem 38 pontos, mas tá ali na beira do rebaixamento. O Brusque de repente pode até entrar em campo na zona de rebaixamento, porque o Londrina e o Vitória jogam antes, né? Então o Brusque aí precisa vencer para se manter com chance de permanecer pelo segundo ano consecutivo na Série B. Já o CRB que venceu o Londrina na rodada passada, o CRB tem 57 pontos e pode aí se aproveitar do confronto direto entre o Avaí e o Guarani para beliscar aí, para pular pro G4, né? O CRB tem 57 pontos, Avaí e Goiás tem 58. Então, o CRB de repente pode até terminar a rodada na terceira colocação e só dependendo dele para conseguir o acesso. Ainda na segunda-feira, às 18 horas, o Náutico enfrenta o Sampaio Corrêa no Estádio dos Aflitos. É um dos poucos jogos que não vai estar valendo nada. O Náutico tem 49 pontos, já não tem mais chance de acesso, né? Ele está a 9 pontos, né, do Goiás, que é o quarto colocado, mas como vai ter aí confrontos diretos e tudo mais, o Náutico já não consegue mais subir. E o Sampaio Corrêa, que venceu o Vila Nova nesta quinta-feira por 3-0, se livrou definitivamente do risco de rebaixamento, foi a 46 pontos e também agora só passa a cumprir tabela nessas 3 rodadas finais. Às 18 horas também teremos o Vila Nova encarando o Vasco, jogo lá no Aunésio Brasileiro Alvarenga, o popular Oba. O Vila é o 13º colocado com 44 pontos, né? Busca aí somar mais 1 ou 2 pontos para se manter na Série B, né? Para escapar de qualquer risco de rebaixamento. E o Vasco, que vem de uma sequência de 4 vitórias consecutivas, 4 derrotas consecutivas, melhor dizendo, sendo 3 delas em São Januário, né? Sequência aí que acabou com qualquer chance de acesso do Vasco. O Vasco é o 9º colocado e já está pensando em 2022, né? Porque o time nesta quinta-feira dispensou o Fernando Diniz e já começa aí seu planejamento para a próxima temporada, quando novamente terá que encarar a Série B do Campeonato Brasileiro. E para fechar a rodada, um duelo entre equipes que está lutando contra o rebaixamento, contra uma que está lutando para subir. O Remo joga às 8 da noite lá no Baenão contra o Goiás. O Remo soma 41 pontos, né? O Remo que nesta quinta-feira anunciou a chegada do técnico Eduardo Batista, só que o Eduardo Batista chega por empréstimo, né? Ele é que tem contrato com o Mirassol que está de férias, né? Então o Eduardo Batista chega aí para o Remo para completar a temporada no Remo e depois volta para o Mirassol. O Remo tem 41 pontos, se vencer ele praticamente elimina, né, o risco de rebaixamento, vai a 44 pontos ali, fica bem perto de se garantir. Dependendo dos resultados de Brusque e Londrina, ele escapa do rebaixamento, porém, se perder, ele ainda não entra na zona de rebaixamento, né, mas fica ali na porta, né? Então o Remo não pode vacilar, o Remo que vem aí de 3 derrotas consecutivas. E o Goiás que é aí o 4º colocado, né, venceu na rodada passada o Coritiba, o Goiás que pode aí pular para a terceira colocação, porque ele não ultrapassaria o Coxa no número de vitórias. O Goiás então lutando aí para permanecer por mais uma rodada dentro do G4. E curiosamente aí dos 4 times que foram rebaixados da Série A na última temporada, 3 deles no momento estão no G4, né? Apenas o Vasco, dos times que foram rebaixados, não vai conseguir voltar mais para a Série A do Campeonato Brasileiro. Beleza? Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, né? E não se esqueça, se não está inscrito no canal, se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro aí de tudo que está rolando nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo.